Bom, essa é a parte 2 do estudo, vamos continuar aqui. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui mais um gráfico, mais ou menos focando aqui nessa parte, né, de cima. Aqui você tem as 7 semanas e as 62 semanas. Aí diz que o santuário seria edificado. Eu coloquei um gráfico bem feio aqui porque eu não sei desenhar direito. A Arca da Aliança, a menorá, a mesa dos pães da proposição. Quando o anjo disse, haverá 7 semanas e 62 semanas até o Messias, aí diz, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, aqui ele deu o tempo total, 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Agora as praças e as circunvalações serem edificadas é nesse tempo aqui. Não quer dizer que o Messias viria nesse tempo aqui. É isso que ele teria que compreender. 7 semanas e 62 semanas, ele iria compreender que as semanas são semanas de anos, até o ungido. Isso até o ungido. Mas a edificação da cidade, aqui, nesse tempo. É importante compreender isso. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esses tempos angustiosos, o que significaria isso? Você vai compreender isso no livro de Neemias. Você pode ler Esdras, você deve ler Esdras e Neemias. Ali vai mostrar como foi difícil para edificar o templo, como eles tiveram perseguições. O livro de Neemias mostra com mais precisão isso. E é claro, antes de ler Esdras e Neemias, você vai precisar também, eu vou anotar aqui, você vai precisar também de Zacarias e Ageu. Vai precisar de Zacarias e Ageu, Esdras e Neemias. Aí aqui eu coloquei a semana final. Nessa semana final, é claro que isso daqui já ficaria complicado para Daniel compreender, mas no final do livro você viu que ele teve uma compreensão. 1260 dias, 42 meses, isso é o de Apocalipse. Você pode ver que no final dessa semana, esta aqui é a última semana, certo? Vamos colocar aqui os 7 anos finais. É nesse final que o santuário seria edificado. Só que quando você olhar para o santuário, você já estaria vendo a esposa do Cordeiro. Então uma profecia que começou literalmente, ela acaba espiritualmente. Isso não tem como escapar disso daí. A conta não fecha nos tempos antigos. Eu vou mostrar mais um gráfico para vocês. Aqui nesse gráfico eu coloquei uma linha do tempo. Aqui é o início do decreto, porque diz que desde quando for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, haverá a contagem das semanas. E aqui é o fim do decreto, certo? Então, quando dá o decreto, você vai ter que olhar lá os 3 decretos, estaria no tempo da Pérsia. Depois viria o tempo da Grécia e o tempo de Roma. Então, aqui no tempo de Roma, é onde o Messias é morto. E aí se cumpre Páscoa, Ázimos, Primícias e Pentecoste, aqui na semana 69. Aqui é a semana 69, certo? Então aqui são 7 semanas mais 62 semanas. Aí a gente chega na semana 69. Certo? Aqui Jesus é morto, o Messias seria morto, se cumpre semanas de anos, mas se cumpre até a semana 69. E aqui não se cumpre a 70ª semana, como os adventistas dizem, que se cumpriu no tempo de Estevão. Nenhuma prova,
nenhum evento. As contas não batem. Eu tenho que falar nisso para vocês compreenderem que existe essa linha. Mas os pré-tribulacionistas, eles já dizem que a última semana não se cumpriu ainda, e isso daí é coerente, claro que é coerente. Aí a gente tem aqui o fim da edificação, porque está falando da edificação, não é? E aqui nesse fim da edificação, a gente tem as últimas 3 festas. Festa das trombetas, festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas últimas 3, elas vão estar aqui, na última semana. É claro que a festa dos tabernáculos, ela vai vir para cá, depois da última semana, porque ela vai entrar em conexão com o milênio. Compreendeu? Então, aonde que se encontra o erro do cálculo das 70 semanas? Eu acredito isso pelas escrituras. Os pré-tribulacionistas começam a contar as 70 semanas pelo decreto, e isso está no tempo da Pérsia. Haverá 7 semanas e 62 semanas, até o ungido, o príncipe. E aí ele seria cortado. Isso daqui está correto. Mas se iniciou a contagem das 70 semanas a partir do decreto. E isso foi no tempo da Pérsia, certo? Depois havia o tempo da Grécia, o tempo de Roma, chega no tempo de Jesus e a última semana não se cumpriu, porque aqueles 7 pontos ainda não se cumpriram. É por isso. E se iniciou a contagem olhando para um templo literal e para um povo literal. Dentro das 70 semanas estão todas as festas. Só essa daqui, que ela praticamente está depois das 70 semanas. Mas sem as 70 semanas, essa festa não se inicia. Assim como sem expiação não tem tabernáculos e sem trombetas não tem expiação. Todas essas festas aqui são derramadas sobre a igreja. Não existe uma expiação aqui no templo da semana 69, uma expiação para judeus e gentios, em particular, que transcorre aqui nesse tempo, né, que a gente pode chamar de tempo dos gentios, e uma expiação particular para o povo de Israel. Não existe 2 expiações. A expiação que foi conquistada na cruz, ela é única. Ela foi conquistada na cruz, mas existe o dia determinado da expiação. Assim como a igreja hoje tem trombetas, a voz como de trombeta, como dizem os profetas, mas existe um dia determinado para isso e para isso. Nós somos santuários de Deus. Deus habita em nós, mas ainda não está acontecendo a festa dos tabernáculos. Essas contas que eles não conseguem fechar. Você olhando aqui para esse tempo, esse santuário que foi edificado no tempo da Pérsia, ele terminou, foi edificado, foi ungiu o Santo dos Santos, é o que está escrito no livro da lei. Você unge o Santo dos Santos para fazer os sacrifícios, consagra tudo a Deus. E aí começa a se fazer o sacrifício pelos pecados. Tudo isso acabou aqui no tempo da Pérsia. Ou seja, a conta não fecha aqui, porque está falando de 7 semanas, 62 semanas, até da semana 69, e o fim da edificação é na semana 70, porque fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade para... Aí tem os 6 pontos e o último é ungir o Santo dos Santos. E o expiar da iniquidade que está sendo falado, a expiação era feita no Santo dos Santos, uma vez por ano. Então precisava de ter um santuário edificado com a Arca da Aliança e todas as leis andando umas junto com as outras, conforme a Torá, para se voltar a isso daqui, a expiação dos pecados. A profecia está sendo tratada primeiramente para falar isso. Mas quando a profecia se desenrola, já não está falando mais de um templo literal, e nem de uma cidade literal. No tempo da Grécia, foi Antíoco Epífanes que profanou o santuário. Antíoco Epífanes profanou esse santuário aqui. Ele foi reconstruído e na semana 69 tinha um outro santuário de pé. Isso daqui é uma figura para o futuro. Chegou no tempo de Roma, semana 69, Jesus é morto. E não se cumpriu a última semana, porque aqueles 7 pontos
chegaram, não foram estabelecidos na terra. E aqui no fim da edificação se completa tudo. Mas quando a gente chega no fim da edificação, não vai ter um santuário na terra literal, fazendo sacrifício pelos pecados. A profecia que começou aqui está falando de um santuário literal e de um povo literal, mas isso como figura para as coisas espirituais. É aí que os pré-tribulacionistas perdem a conta, eles perdem o cálculo nisso. Eu vou mostrar aqui para vocês mais um gráfico, só que nesse gráfico aqui a gente termina ele na parte número 3.